Então é como se você dissesse, bom, aqui no máximo, essa escola está formando proletários e funcionários de classe média baixa. É isso que está se fazendo. Cadê a ideologia burguesa aí? Não tem nenhuma. O único burguês que tem ali é o professor que está ensinando isso. Então, agora você imagina o número de pessoas que nas nossas universidades ouvem pedaços do discurso do Pierre Bourdieu e o repetem. Absolutamente incapaz de raciocinar sobre a sua própria posição na sociedade. Então, é um estado de alienação já psicótico. Eu sempre lembro a história do Meira Pena, que dava aula de ciência política na Universidade de Brasília. Um dia ele perguntou aos alunos a que classe social eles pertenciam. Ninguém sabia. Tinha aluno ali que dizia que era comunista, que era marxista, que era de esquerda. Eu disse, mas que raio de marxista é esse que nem sabe a sua própria classe social? Como é que você pode raciocinar sobre a luta de classe se você não sabe qual é a sua classe? Então, isso quer dizer que a comunicação brasileira, sobretudo na mídia, mas também nos debates universitários, nos debates do parlamento, se tornou uma verborréia sem sentido. Enquanto isso, os problemas reais continuam aumentando. A violência assassina continua aumentando, né? O desastre educacional continua aumentando, a situação econômica continua catastrófica, e ninguém sabe o que fazer. No fim, quem sabe o que fazer? O chinês sabe o que fazer. Então ele chega, compra tudo, e ele passa a ser o dono do pedaço. É isso que está acontecendo. Quer dizer, o Brasil é um país indefeso. Não adianta você berrar contra, sei lá, o imperialismo, a ocupação estrangeira, a infiltração comunista. Não adianta você berrar contra nada, meu filho. Porque se o país está intelectualmente indefeso, ele será roubado eternamente. E você não terá a menor ideia do que fazer. Você pode, os seus brios patrióticos podem se ofender. A gente toda hora ouve aí militares falando da ocupação da Amazônia, a cobiça internacional, etc, etc. Tá bom, o que você vai fazer com a Amazônia? Você vai fazer o quê? Um projeto de desenvolvimento social da Amazônia? Você não tem nenhum, mas o chinês tem. Ou o americano tem, o alemão tem, qualquer um tem. Então, a situação de dependência do Brasil em face de potências internacionais, ela deriva sobretudo de um fator de ordem intelectual. Quer dizer, o mais burro acaba tendo que obedecer o mais inteligente. É só você estudar um pouco de história e você vê quais são os povos vitoriosos, os povos que têm maior QI, isso é evidente. Quais são as pessoas que se saem melhor na vida, que têm mais QI, não tem conversa. Não é possível associar isso, vamos dizer, a nenhum fator constante que produz o QI, exceto o QI de onde o sujeito veio. Se você veio de uma família que tinha mais QI, provavelmente você vai ter mais QI, porque não por hereditariedade. Pode ser em parte por hereditariedade, mas o decisivo é que você é criado num ambiente onde as comunicações já incentivam o seu QI desde o início. Não é isso? Eu já contei para vocês a história do brasileiro sem nome, né? Um menino de 8 anos que eu preenchendo lá o formulário do recenseamento escolar, mas como é o nome desse aqui? Esse aí não tem nome, não. Falei, como? Chegou aos 8 anos, ninguém nunca chamou ele. Como é que chama? Opsite, né? Ô meu, como é que falam com ele? Simplesmente não falam com ele. Então como é que vai desenvolver o QI assim? Então, é claro que, assim como o QI vai passando de geração em geração, a burrice também vai. Então, a gente nunca seria demais insistir e falar, o problema do Brasil não é um problema político, gente. O problema político ele é muito derivado. Nós temos uma crise cognitiva que vem aí de muitas décadas. Se você comparar, por exemplo, eu sempre sugiro, leia o escrito do Machado de Assis, que chama O Velho Senado. O Machado de Assis era repórter no Senado no começo da vida, e ele, por na velhice, recorda o ambiente do Senado. Aquilo era política
do Brasil na segunda metade do século XIX. Compara com o que é hoje. Você pega aqueles senadores daquela época e compara com os discursos da Dilma Rousseff, do Lula, etc. Você vê que alguma coisa aconteceu, meu Deus do céu. Quem pode remediar isso? Eu digo só nós. Porque ninguém mais está preocupado com isso. As pessoas, veja, nós aqui, os alunos desse curso, não são mais vítimas deste processo. Vocês estão recebendo informações de uma ordem completamente diferente, que não poderiam ter recebido de mais parte alguma, mas já estão recebendo. Tá certo? Não no volume que eu desejaria. Eu desejaria que nós tivéssemos um curso presencial com aulas diárias, né? E com, vamos dizer, um bom suporte bibliográfico, etc. Não dá para ter isso, nós só podemos ter esse curso de conferência por enquanto, mas que as informações chegam, elas chegam. Então, vocês já estão, vamos dizer, 1 metro acima, né, do lamaçal, e já podem enxergá-lo de algum modo, tá certo? E se podem enxergá-lo, bom, então só vocês podem agir sobre ele. Então isso quer dizer que a produção escrita dos alunos desse curso é a única esperança de levantar este país. Não tem outra. O resto é tudo besteira. Você pode vir com, vamos aqui fazer o projeto de Ciências Sem Fronteiras, nós mandamos o cara para estudar na Inglaterra. Eu digo, tá bom, ele estuda na Inglaterra, já fica por lá mesmo, se não for idiota, né? Quer dizer, você está financiando a fuga de cérebros. Quer dizer, os poucos caras inteligentes que tem, você manda eles para fora. Eu falo, mas que... É uma coisa maravilhosa. Chega a ser maravilhoso, pô, né? Então, você não precisa mandar ninguém estudar fora, ao contrário, você precisa trazer as coisas para dentro. Pelo menos isso nos anos 50, dos anos 30 a 50, todo mundo sabia. Quando fundaram a universidade, o que eles fizeram? Trouxeram o melhor professor para ficar no Brasil, pô. Né? Agora, se mandasse o estudante para fora, você, bom, isso aí de fato é um suicídio. Mas as pessoas falam disso com muito orgulho. Né? O programa Ciência Sem Fronteira, não, meu filho, é ciência dentro da fronteira, você me desculpe, é? Também você vê que algumas instituições de ensino técnico-científico, elas permanecem imunes a esta debacle, umas poucas, tá certo? Por quê? Porque, vamos dizer, a destruição da cultura leva muito tempo para influenciar a atividade científica. Leva meio século, 70 anos, uma coisa assim. Quando chega lá, fala, bom, então daí acabou. Tá certo? Mas, principalmente porque o ensino técnico-científico ele se transmite numa linguagem padronizada. Você tem uma linguagem técnica padronizada e as dificuldades de comunicação são relativamente pequenas. Você vai estudar geografia, ele pega o vocabulário da geografia, pronto, é aquilo ali que ele vai ler nos livros, não há dificuldades, tá certo? Isso quer dizer que o indivíduo só vai aprender aquela faixa de realidade que é acessível aos métodos e critérios daquela ciência. Ele não é capaz de articular isso com o resto. Então, quer dizer, saiu do mundo, vamos dizer, convencional daquela ciência, ele não consegue articular uma coisa com a outra. Então, qual é a relevância desses caras no debate cultural geral ou no debate político? É nada. Né? Então, você vê que a contribuição dos cientistas brasileiros no debate público é quase nenhuma. Eles simplesmente não são ouvidos ou não estão interessados em falar. Né? E, quando disserem alguma coisa, vai ser sempre limitado ao escopo da sua ciência. Não vai passar daí. Então isso quer dizer que, veja, quando a gente fala um debate científico, ele requer pessoas que são capazes de transitar entre vários níveis e setores da cultura. Senão, não tem isso. Então isso quer dizer, no Brasil você ainda tem profissões científicas, mas você não tem sequer debate científico. Né? Por exemplo, você quer debater uma questão qualquer. Existe o aquecimento global ou não? Bom, você imagina um número imenso de variedades, né, de linhas de força que entram na composição desse problema. Você acha que você estudando só climatologia você vai entender isso? Mas nunca na sua vida. Mesmo porque a climatologia vai ter que medir fatores que não são climatológicos, que são de ordem, por exemplo, sociológica, ou cultural, ou econômica, etc.
que escapam infinitamente do território da ciência dele. Então, o debate científico é um debate que supõe pessoas com uma cultura geral monstruosa. É só você ver, por exemplo, eu acompanho muito o debate científico na Salisbury Review, uma revista inglesa de primeiríssima qualidade. Você vê que os cientistas que escrevem lá são homens de uma cultura monstro, não são profissionais de um campo restrito, tá certo? Então, entre os cientistas brasileiros também falta isto, né? Então, quer dizer, eles salvam a honra dentro da sua atividade profissional específica, mas a contribuição deles para a sociedade em geral é pequena. Eles fazem o que podem, tá certo? Mas não estão preparados para dar uma contribuição mais relevante ao país como um todo. Voltando desse panorama catastrófico ao aprendizado da linguagem, a coisa principal é evidentemente a gramática, mas não a gramática como ciência, e sim a gramática como prática. Ou seja, você não precisa saber a nomenclatura gramatical. Você não precisa saber o que é um advérbio, o que é um aposto, o que é o adjunto adnominal, o que é o adjunto adverbial, o que é uma oração subordinada. Não, mas você precisa saber usar tudo isto. Então, é a mesma diferença entre você saber pintar e você conhecer uma teoria da pintura, ou uma epistemologia da pintura. Você pode saber isso, mas isso é um segundo grau de conhecimento. Primeiro você tem que aprender a lidar. Como é que você vai aprender a lidar? Lendo e decorando o máximo de textos bons que você possa. Criando, vamos dizer, formas, estruturas de frases na sua cabeça. Milhares e milhares e milhares e milhares, de modo que você possa combiná-los à sua maneira. Não tem outra maneira de aprender. Você pode... Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu só vim a estudar gramática na minha vida quando eu tinha, acho que, 38 anos. E eu escrevia com perfeição gramatical total. Não sabia o nome de nada, eu sabia fazer. Então, isso aí é a diferença que existe entre você estudar ginástica e estudar fisiologia do movimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então você tem que exercitar no aprendizado prático da gramática. É claro que a maior parte do que você vai ler, você vai encontrar estruturas, combinações de palavras, combinações de frases que você nunca vai usar. Tá certo? Mas elas têm que ficar no fundo da sua memória como uma referência, até por contraste. Tá certo? Veja, uma experiência que me impressionou muito foi quando eu li o livro do Fernando Jorge contra o Paulo Francis, em que ele acusava o Paulo Francis de plágio, porque o Paulo Francis usava muitas frases da literatura sem citar os seus autores, porque não se trata de citações, mas de alusões. A alusão é uma frase usada fora do seu contexto, vamos dizer, com uma acepção aplicada a uma situação atual que não era a situação na qual o texto foi produzido, mas que guarda com ela uma analogia próxima ou remota. Então, o Paulo Francis fazia alusão a todo momento. Isso não é plágio de jeito nenhum. Mas o Fernando Jorge, que é um escritor, que é um membro da Academia Paulista de Letras, não sabia o que era uma alusão. Ele achava que era tudo plágio. Eu falei, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Se um escritor profissional não sabe isso, quanto mais que os outros como é que os outros vão saber? Isso quer dizer que toda vez que você fala... Por esses dias mesmo eu estava lendo o livro do padre Antônio Roio Marim, que se chama Ser ou Não Ser Santo. Ele começa usando a frase ser ou não ser. Ele não cita o nome de Shakespeare em lugar nenhum. Isso é plágio. Então o padre né? O Roio Marim é um dos grandes teólogos do século XX. O livro dele é maravilhoso, aliás. Ele só estraga o livro no momento em que ele cita textos do Concílio Vaticano II. Aí fica uma chatice extraordinária. Mas quando é ele mesmo que está falando, é tudo muito interessante. Então, se o Fernando Jorge lesse isso, ele diria que é plágio. Então, quando nós chegamos a esse ponto, quer dizer, a alusão é uma das artes mais importantes que tem na literatura. Se você, qualquer
trecho assim, mais ou menos longo no escritor, alguma alusão vai ter ali. Por quê? Se você lê os ensaios do T.S. Eliot, tá certo? Sobretudo aquele famoso ensaio A Tradição e o Talento Individual, você vai ver que a literatura ela é uma tradição. Você vai incorporando formas, esquemas, valores, símbolos que estão embutidos na linguagem literária geral e do qual ele vai usar um pedaço da maneira dele. Então, nada é explicável na literatura sem a literatura anterior. Absolutamente nada. Então, se você quer escrever um romance, eu digo muito bem. Então, como é que você vai começar a sua história? Né? Você vai ter um personagem que está narrando a coisa, como se fosse memórias, ou você tem um narrador de fora, ou você vai articular várias narrativas feitas por personagens diferentes, você vai ter que começar a tomar essa decisão. Né? Digo muito bem, mas se você não conhece nenhum exemplo de romances montados segundo essas várias estratégias, você está perdido no espaço. Está entendendo? Então, no passo inicial de você escrever um romance ou um conto, você já está se reportando à tradição, meu Deus do céu. Você não vai citá-la, evidentemente, tá certo? Mas você está se posicionando dentro dela, em face dela e dentro dela. Né? Então, esse acúmulo de leituras literárias é a coisa mais essencial da vida. Né? Aqui nos Estados Unidos, uma coisa que me impressionou muito é que eles dão mais atenção à linguagem do que à matemática e ciência. Por quê? Já dizia Aristóteles que matemática é um estudo para crianças. Um retardado mental pode ser um matemático prodígio, mas ele não pode ser um filósofo ou poeta prodígio. Por quê? Matemática é pura forma, é uma combinatória. Não depende de conhecimento da realidade, depende apenas de imaginação. Se o sujeito é capaz de imaginar figuras no espaço, tá certo? Ou fazer abstração, muito bem, ele pode sair muito bem na matemática e aprender até matemáticas superiores aos 7 anos de idade. Tá certo? O Gugu, com 11 anos de idade, ele estava estudando o livro de física da universidade. Agora, se ele pegasse, vamos dizer, um livro de história, eu digo, não, aí não dá, porque aí precisa uma certa experiência humana. Um certo desenvolvimento emocional, para o cara entender motivações, decisões, situações, etc. Aí não dá. Né? Então, isso quer dizer o seguinte: matemática basta você ensinar um pouquinho, o resto do negócio aprende sozinho. Não precisa ir muito longe. Né? Ele vai até onde lhe interessar. Mas a linguagem, não, ela tem que ser treinada, e tem que ser treinada num contexto social específico. Então, a importância que eles dão aqui, por exemplo, ao falar em público. Todo aluno aqui nos Estados Unidos aprende a falar em público. Se você disser isso no Brasil, mas o cara não vai ser candidato a deputado, não vai ser vendedor. Não, ele é um cidadão brasileiro, ele vai ter que se comunicar com os outros. Tá certo? Então, em primeiro lugar, pelo efeito psicológico, você perder a inibição de falar em público, né? Para mim, ninguém precisou tirar a inibição, porque eu sempre fui um cara de pau, com 8 anos de idade, já estava fazendo discurso. Né? Mas tem pessoas que têm um travamento dessa coisa, elas têm que perder isso aí. Então, esta ênfase que eles dão ao domínio da linguagem também aparece num setor onde você menos esperaria, que são os diálogos nos filmes. Os diálogos nos filmes americanos são de uma riqueza verbal quase inimaginável. Os jogos de palavras, as piadas que eles fazem, são de uma coisa tão imensamente engenhosa que, para traduzir no português, fica difícil. Você não imagina conversas assim, tão... Às vezes até exageram. Aparece lá um sujeito que é batedor de carteira e ele consegue fazer uns gracejos linguísticos que parece que é um escritor. Né? Bom, pode ser um exagero, pode ser inverossímil, segundo os cânones do realismo, mas o objetivo vai ser atingido. Quer dizer, você vai enriquecer o vocabulário, a linguagem do espectador de algum modo. Né? Também, você vê, aqui, um outro fenômeno americano que me espanta muito. Aqui você ouve pelo rádio, você ouve no restaurante, em todo lugar que ele vai. Rock dos anos 50. Do século passado, ainda está tocando.
Né? Claro que eles tocam os mais recentes também, mas toda hora aparece como se fosse uma coisa normal. Não é programa da Hora da Saudade, não é nada. Tá tocando, vamos tocar aqui, sei lá, Neil Sedaka. Né? Ninguém nem sabe mais quem é Neil Sedaka. Né? Quem tem a minha idade sabe que quando ele tinha 14 anos era só porcaria que a gente ouvia. Né? Então, isto aí reforça para eles a ideia de uma continuidade de uma tradição musical. Você ouve não só rock, mas você ouve rock country dos anos 50, dos anos 40, toca a todo momento. As pessoas não perdem a memória disso. Agora, no Brasil, se você tocar música muito antiga, o pessoal já reclama. Quer dizer, qual é o problema? É muito antigo, mas é do seu patrimônio nacional. Então, resultado, a música brasileira vai se tornando cada vez uma coisa mais próxima da comunicação animal. Só tem barulho, não tem mais nada. Não diz nada para ninguém. Ou diz detalhes da fisiologia que são absolutamente idênticos em todos os seres humanos, não é isso? De que não tem novidade nenhuma, desde o tempo antes do homem de Neandertal já era assim, né? A fisiologia da atração sexual já era a mesma que eu saiba. Então, o que estão dizendo? Né? Não, o seu bumbum, etc. Grande novidade.